Bom dia, irmãos, irmãs, amigos. Vamos a Números, capítulo 24. Hoje eu quero encerrar esta fase das profecias de Balaão. Temos aprendido muito com elas. Eu não vou explicar cada detalhe de cada versículo, não é muito simples, muito aspecto histórico também. Vou tentar focalizar em partes que acho que vale a pena comentar com vocês. Nós vimos uma última pregação que depois da segunda bênção que Balaão proferiu a Israel, Balaque se aborreceu muito, porque não tinha maldição nenhuma, como ele queria que fosse, só tinha bênçãos, mas ele logo insistiu numa nova tentativa. E numa esperança, aliás, inacreditável, de que Deus poderia mudar de ideia e resolver mandar amaldiçoar Israel. Impressionante de onde aquele homem tirou uma esperança dessa. Já tinha deixado tão claro nas próprias duas vezes em que Balaão já havia profetizado, mas é isso, a teimosia do pecado é uma característica, e a cegueira, né? O fato é que, então, Balaque levou Balaão até o cimo, o cume de um monte chamado Peor, e aí parece que ele viu todo Israel, em vez de só uma parte, como eu já tinha comentado. E veio, então, a terceira bênção sobre Israel, que nós vamos ler aqui em 24, Números, capítulo 24, que diz assim, vamos ler até o 9. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, a ideia de que ele viu tudo dessa vez, veio sobre ele o Espírito de Deus, proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Aí vem a profecia em si, versículo 5. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se e deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude a entender isto que o teu Espírito Santo colocou na boca de Balaão, que nem teu profeta era, não era um homem escolhido por ti para esta missão de profeta ao longo da vida, ou de uma certa parte da vida, um homem dedicado a ti, mas um homem mau, um homem esquisito, mas que, mostrando o teu poder, tu te apropriaste dele na hora que quiseste e mandaste ele dizer exatamente o que tu querias. Então, ensina-nos com essas palavras que, mesmo pela boca de um homem daquele, veio de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Então, parece incrível que somente agora que Balaão percebeu o tamanho do envolvimento de Deus com Israel. Quando ele diz, vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes, ele mudou. Aqui, já duas vezes tinha acontecido que ele havia abençoado a força, e agora que ele parece que percebeu que não tinha jeito não, que ele não ia conseguir daquela maneira como ele ia fazendo. Que maneira é?
Aqui diz algo muito interessante, embora não explique. Ele ia ao encontro de agouros, então ele usava fórmulas sobrenaturais, esquisitas, ligadas, obviamente, ao reino das trevas. Era um homem ímpio e ligado realmente com coisas do sobrenatural, que existem, claro. Nós somos proibidos de ter contato, mas elas existem. Então, ele era um homem perito nisso, em adivinhos, em agouros, essas coisas. E fica claro que ele usou isto, tentou usar isto as 2 vezes, em que ele tentou amaldiçoar Israel e abençoou. Dessa vez, ele diz, não dá não. Ele mudou de estratégia aqui, mas ele voltou o rosto para o deserto. Não sabemos exatamente o que significa isso, talvez que encarou o povo com muita seriedade. O fato é que, pela primeira vez, diz, veio sobre ele o Espírito de Deus. Antes havia dito que Deus estava sobre ele, agora falou no Espírito de Deus. Não sei se tem muita diferença entre uma coisa e outra, algo adicional, mas há um famoso estudioso, erudito das Escrituras, comentarista, chamado Karl Kiel, e que ele tem uma sugestão que eu achei interessante e quero passar para vocês. Ele sugere o seguinte, é como se antes ele ouvisse internamente as palavras que Deus lhe ditava e ele passava para frente, como se ele ouvisse aqui e passasse. Agora ele teria tido um êxtase e uma visão, ele enxergou as coisas que ele iria falar aqui, uma visão real das coisas que ele profetizou. Mesmo com os olhos fechados, como disse que ele estava, é como se estivesse com os olhos abertos. Isso, inclusive, explicaria essas características que, pela primeira vez, ele fala de si próprio. Não sei se vocês notaram. Ele diz 4 coisas de si mesmo. Homem de olhos abertos, ouve os ditos de Deus, tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Então, a ideia aqui é que ele estava como que prostrado, provavelmente de olhos fechados, mas como se estivesse vendo, enxergando o que estava à frente. É uma sugestão, a passagem toda essa passagem é um pouco obscura, e não podemos afirmar isso, mas fica só a sugestão. A partir do versículo 5, aí vem a bênção propriamente dita, e várias coisas sobre Israel. Antes, a ênfase das bênçãos era o relacionamento com Israel, que Deus tinha até ali. Agora aponta para a entrada de Israel na terra prometida e o surgimento de um rei e vitórias futuras de Israel. Dos versículos 5 e 6, eu não vou comentar cada expressão dessa, mas são 4 figuras que ele usa, uma atrás da outra, todas muito agradáveis. Daquelas que a gente lê e diz, eu morando num lugar desse. É como se fosse para dar vontade de fazer parte disso, porque são muito agradáveis. Todo mundo pensa com casa de praia, com um sítio, uma coisa lugar para descansar, muito aprazível, muito bacana, muito calmo, muito tranquilo, muito aprazível. Aí ele fala aqui, vales que se estendem, ele fala em jardins à beira dos rios, fala em árvores de sândalo que o Senhor plantou, e fala de cedros junto às águas, como eu comentei. Então isso enche a imaginação, o pensamento de quem lê, que lugarzinho bom este aqui. Pois é, isso é Israel. Talvez ele estivesse apontando para o futuro próximo, com relação a ele, ou seja, a entrada na terra prometida e o usufruir daquela terra por parte dos judeus, embora havia problemas na terra também, havia todo tipo de dificuldades, como tem em todo lugar do mundo, mas Israel, terra que mana leite e mel, que é outra expressão usada para a terra. Então, talvez ele estivesse aqui romanceando, num resumo agradabilíssimo do que seria a terra para eles, que estavam perto de entrar lá. Mas, muito provavelmente, como
praticamente, muitas profecias, inclusive a de próprio Balaão, olhavam para mais à frente, olhavam para o futuro e o milênio, que é o reino do Senhor Jesus Cristo aqui, quando haverá bênçãos indizíveis e uma forma do ser humano viver aqui de uma maneira que nunca se imaginou, com uma teocracia absoluta, com Cristo morando em Jerusalém, e transformação na natureza, transformação nos animais, vai ser algo extremamente significativo, diferente e agradável para os crentes, os fiéis a Jesus Cristo. No versículo 7, tem algo que tem que ser um erudito mesmo, até mesmo no hebraico, para notar, e, obviamente eu não sou e não notei, mas a gente pensa em água, né? Águas manarão de teus baldes e as tuas sementeiras terão águas abundantes. A gente pensa que ia haver água, que é algo importantíssimo para um povo. Os comentaristas, praticamente todos, concordam que aqui se refere à multiplicação, à questão sexual de uma multiplicação enorme do povo, seriam extremamente frutíferos nesta área, inclusive combinando com o que Deus havia dito para Abraão e para os patriarcas, que ele multiplicaria o povo como a areia que está no mar e tal. Então, parece que a expressão aqui se refere a isto, que seria um povo extremamente profícuo e queria se multiplicar grandemente. Na segunda parte do versículo 7, aí fala de um rei de Israel que iria surgir e que seria exaltado, e o reino dele seria exaltado. Não fala quem, pensa-se em Davi e Salomão lá na frente, e mais ou menos uns 400 anos depois disso, surgiu Davi e Salomão logo depois, que ambos tiveram reinos grandes e poderosos. Mas, novamente, a gente entende que aponta para o futuro com o Messias, sendo o grande rei esperado. Fala em Agag aqui, não vou comentar, para os mais detalhistas, eu vou colocar alguma coisa lá no site, mas aqui não. Versículos 8 e 9, nós vemos aqui algumas repetições de coisas que Balaão já havia dito, como Deus tirou Israel do Egito, ele repete, e que Israel consumirá as nações com muito poder, já comentamos isso, porque isso é uma repetição também, que já havia na segunda bênção. Depois de conquistar, se aquietará e ninguém irá incomodar Israel, como um leão que come a sua presa lá, se sacia e deita ali, não tem quem chegue perto. Esta ideia do tamanho do poder que Israel terá, tudo apontando para o milênio. Eu não sei o que os que não creem no milênio, o que eles tiram disso aqui, que eles aprendem, mas para nós fica tudo muito, muito rico e muito colorido, e essa expectativa que eu acho que a Bíblia planta em nós quanto a isto. Há algo aqui muito interessante que não é repetição. Balaão diz pela primeira vez: benditos que te amaldiçoarem e malditos que... Benditos que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Ora, ora, ora. Isso é uma repetição literal de quê? Do que Deus disse para Abraão, quando chamou Abraão para vir lá de Ur da Caldeia, quando ele prometeu a Abraão tudo que envolve a aliança de Deus com Abraão, através de Abraão surgindo Israel, estava lá. Uma das características uma das formas de Deus ver isso tudo, enxergar Israel, e ele revela o que estava no coração dele, Deus, como se dissesse: olha, Abraão, o povo que virá de ti vai ser tão importante, entendeu? Mas tão importante aos meus olhos, que quem te abençoar, eu vou te abençoar. E quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. É muito forte.
Cadê o mundo surdo por uma frase dessa? Uma promessa de Deus dessa. Aí Deus chega e repete isso, Abraão, no 1900, quase 2000 a.C., mais ou menos, aqui vai uns 400 anos, mais ou menos, depois de Abraão, isso aqui. Aí Deus coloca na boca deste homem aqui, precisamente aquela frase e o princípio. Poderia ter sido repetido 500 anos depois de Balaão, e mais depois, e depois do depois, e podia estar sendo repetido a qualquer dia desta raça humana sobre a terra. Pode ser repetido hoje, e deve ser repetido hoje. Bendito o que abençoa Israel, bendito por Deus, e considerado maldito por Deus quem amaldiçoa Israel. Aí a gente examina lá e é quase todo mundo. Dá uma ideia o quanto o mundo está nas mãos do inimigo de Deus. Os países que cercam Israel, aí não adianta nem gastar tempo falando. Todos contra, todos querendo destruir, alguns mais, outros menos, uns mais belicosos, outros menos, que lá faz alguma aliança ali precária com o ministro da vez de Israel, e vai, outros reclamam, e o próprio Israel, inclusive hoje, a gente está muito em convulsão, hoje, esses dias, política muito grande, mas não importa. E quando há problemas de Israel com seus vizinhos, a crítica é sobre Israel o tempo todo, e Israel é atacado, se ele revida, aí a força é sobre o revide, não sobre o ataque, e é impressionante como a mídia trata Israel, e de uma maneira geral o mundo, e esquecem que tem uma frasezinha aí que está valendo, viu? Está valendo para Balaão dizer, está valendo para quem quiser dizer, exatamente, e você fique à vontade, crente em Jesus Cristo, que crê nas Escrituras, pode dizer sem medo. Vai ser muito gozado, você vai ser muito, talvez, ridicularizado, como é Israel, aquele povo ali, que muitos têm ódio, mas é ódio mortal. Israel só pode. O mundo jaz em quê? No maligno. Mas é curioso que Deus coloca na boca de Balaão. Detalhe, é tragicômico. Balaão estava contratado por Balaque precisamente para quê? Para amaldiçoar Israel. Aí Deus coloca na boca de Balaão: maldito quem amaldiçoar Israel. Ora, não precisava ser um gênio, Balaque, para perceber que ele seria amaldiçoado, não Israel. E Balaão é aquela confusão ambulante, né? De mente, aquela coisa. Quanto mais eu estudo, menos eu entendo esse homem. Né? Então, eu não sei nem se ele se considerava, a essas alturas mais, de que lado ele estava. Provavelmente ele e Deus. Mas eu sei que não era um homem de Deus. Versículos 10 a 14. Eu não li. Então, a ira de Balaque, pronto, acabou aqui a terceira, praticamente a última, mas não é a última não, ainda tem uma outra que vamos já olhar que Balaão fez, não mais contratado por Balaque, porque aquele foi demitido. Demissão sem aviso prévio e sem pagamento dos serviços prestados. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, claro, finalmente, e bateu eles as suas palmas, significando alguma coisa, talvez para ele se retirar da frente dele, ou para chegar os assessores dele e expulsarem Balaão, alguma coisa estava incluída aqui que a gente não sabe exatamente, mas há uma expressão física aqui, ele bateu as suas palmas, disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos. Ele nunca negou isto, mais honesto que o próprio Balaão. Porém, agora, já 3 vezes
somente os abençoaste, como se não tem nenhuma maldiçãozinha, nem para dar gosto. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Ele expulsa Balaão. Eu dissera que te cumularia de honras, mas és que o Senhor te privou delas. Mas é interessante, vocês estão vendo, o culpado é Deus, porque Balaque não iria pagar Balaão. Agora, Balaque teve razão em não pagar Balaão? Teve. Eu entendo que sim, porque ele chamou para amaldiçoar e disse que ia dar um monte de dinheiro para ele, se ele amaldiçoasse. E Balaão, querendo amaldiçoar, não conseguiu, então ele não teve a mercadoria, ele não teve o resultado do contrato. E Balaão foi humilhado aqui, posto para fora do ambiente em que ele estava, lá em Moabe, e expulso e sem dinheiro. Se despedem, mas aqui algo interessante surge. Antes de ir embora, espontaneamente Balaão tem mais uma profecia para Israel. Aí já não mais sob encomenda de Balaque. Ele já estava demitido, falando. 12. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandato do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal, o que o Senhor falar, isso falarei. Agora eis que vou ao meu povo, vem avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então, Balaão diz o que já tinha dito também, como já dissemos, misteriosamente, eu só vou fazer o que Deus mandar, queria e não queria ao mesmo tempo, algo estranho, mas ele repete então e disse: eu vou me embora, de fato, não se preocupe, eu vou me embora, ok. Mas antes disso, eu tenho algo para dizer ainda adicional. Aí tem os versículos 15 a 18. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Deus, do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Muito bem. Aqui é a última bênção, de fato, de Balaão. Não é mais nenhuma bênção, mas é uma predição do que iria acontecer. Mas é a quarta profecia sobre Israel, com certeza. Então, ele se qualifica novamente, com várias repetições que eu não vou comentar, e ele adiciona mais uma característica que sabe a ciência do Altíssimo. Não comentarei. Muito bem. A profecia se refere ao futuro, referindo-se ao poder futuro de Israel sobre alguns povos. E ele fala aqui antes de estrela e de cetro, que virá de Jacó, de Israel, no caso, mesma coisa. E esses dois termos metafóricos são usados juntos, significando, tudo indica o esplendor de um reino. A ideia de estrela, de esplendor, de beleza, de brilho, e a ideia de cetro, que é obviamente ligada com rei. Então, falando aqui, mesmo tanto quanto, não muito claramente, mas de um rei que viria. Muito bem. Aí ele fala sobre Moabe, que seria ferido nas têmporas por um cetro. Moabe é o povo de Balaque. Está falando para Balaque, para o povo dele. O que vem para você é muita maldição. Claro que eles serão destruídos. Filho de Sete parece ser um termo substituto de Moabe, não vou comentar. Então, ele aponta para Moabe e diz: vão ser destruídos. Em suma, é isso aí.
Edom, que é um povo inimigo de Deus também, não vou comentar muito, mas será uma possessão, ou seja, seria destruído também. Então, parece que conjuntamente apontam para o futuro, no milênio, quando o Messias fará com que Israel domine o mundo. Já comentei isso, nesse aspecto é um pouco de repetição lá de Balaão, e isso combina bem com o final da profecia, que é o final de tudo que Balaão tinha a dizer: de Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. É como se isso resumisse, dizendo, olha, vem aí desse povo aí, vem alguém que vai dominar tudo. Este é o resumo, é o final, a conclusão de Balaão. Então, é um futuro espetacular para este povo, que tanto Balaque quis amaldiçoar, porque vem alguém que vai destruir os inimigos. Obviamente, o Senhor Jesus Cristo. O resumo de tudo que Balaão disse, e para nós crentes enche de alegria, Israel é absolutamente protegido por Deus, não vale, como foi dito anteriormente, não vale encantamento sobre ele, não vale oração contra ele, não vale acender vela contra ele, não vale criticar, não vale oposição, não vale nada, nada cola contra Israel. Nem naquela época, nem hoje, nem enquanto Cristo voltar. Não tem jeito. E isso deve ser um esclarecedor, um elemento de esclarecimento fantástico para os crentes que vivem hoje. E ainda vai acontecer muito barulho por lá, guerra, perseguição, quase destruição do povo de Israel. Eles vão sofrer muito ainda, e ao mesmo tempo é um povo pequeno, mas gigantesco em termos de importância no mundo, já tenho comentado isso, mas se não entender muita coisa do que acontece, dos ventos políticos que são complicados, a luta contra os vizinhos, árabes e tudo mais, saiba que Israel é protegido por Deus e não tem quem coloque a mão, um dedo, sem que Deus esteja controlando tudo. E, para nós crentes, como eu fiz em termos de aplicação ao longo dessas profecias, muitas coisas eu apliquei para nós crentes, que somos um povo protegido também e que não tem quem toque em nós. Ou seja, só coisas boas, espetaculares, embora muitas a gente não sabe exatamente o que quer dizer, nem os detalhes, mas isso absolutamente não diminui isso. Irmãos, no final, eu não vou comentar, mas parece que no grupo de Balaque estavam pessoas que representavam dois povos, os amalequitas e os queneus, que moravam entre eles ali. Então, Balaão olhou para cada um deles e proferiu palavras, todas elas pesadas, todas elas de condenação. Então, no versículo 20, quando diz, viu Balaão a Amaleque, proferiu a sua palavra e disse, Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Não vou comentar, apenas o que é óbvio, que esse Amaleque aí, os amalequitas, estavam sob a condenação de Deus. Aí ele viu os queneus, versículo 21, proferiu a sua palavra e disse, segura está a tua habitação e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. E proferiu ainda a sua palavra e disse, ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão das costas de Quitim em suas naus. Afligirão a Assur e a Ebe e também eles mesmos perecerão. Não vou comentar nada, tudo um pouco obscuro e muito particularizado para alguns povos. E quero logo, então, me encerrar com o 25. Então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Aqueles se despedem, e eu acho que o resumo eu já coloquei, a conclusão de tudo que encerra nesse complexo relacionamento Balaque e Balaão, e
Aguardemos até o capítulo 31, quando fala mais uma vez de Balaão, pouquinho, mas fala, e que aí desmascara Balaão de uma vez por todas. Balaão não encerrou aqui as suas atividades com relação a Israel. E atividades ruins, malignas, prejudicou muito, muito, muito o povo. Então, profundamente inimigo de Israel. Fica a lição também que devemos ter muito cuidado com quem fala coisas aparentemente boas, mas ao mesmo tempo age de uma maneira não coerente, ou mistura coisas boas com coisas não tão boas, e devemos ter muito cuidado com pessoas assim, tanto sobre Israel, no contexto de Israel lá, quanto sobre nós crentes. Quem é por mim, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Está valendo. Tenha muito cuidado com alguém que parece que é por Jesus e dá sinais, alguns sinais de que é, mas não é. Então, acho que se eu fosse apontar o que eu creio que seja um dos 5 grandes problemas do crente hoje, é a ingenuidade, a falta de conhecimento suficiente para dizer assim, esse aqui não, esse aqui eu não quero me envolver, esse aqui eu não quero nem ouvir. Ah, mas quem sou eu para dizer se é crente, se não é? Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que você vai julgar quem é crente e quem não é, quem é salvo e quem não é. Um dia me perguntaram, não me lembro nem quem, nem aonde, o senhor acha que fulano era salvo? Eu não sei, não está na minha alçada dizer isso. E não está na sua responsabilidade. Relaxe. Porque geralmente quando alguém diz assim, não, esse aqui eu não quero conversa. Com esse aqui que se diz líder cristão, pastor, apóstolo, seja lá o que for, profeta, eu não quero me expor a esse personagem. Então quer dizer que ele não é crente, aí já puxa uma briga, na qual se o crente vai por esse caminho, tropeçou. Porque ele não tem autoridade mesmo para dizer se é ou se não é. Mas esse não é um assunto. Quer dizer, então que ele não é crente, eu não sei e nem me compete saber, mas me compete escolher com quem eu vou andar. Ok? Me compete saber a quem eu vou ouvir. Só compete. E muito a você, a quem você vai abrir o coração, e a quem você vai encerrar, fechar o coração, a quem a quem você vai abrir os ouvidos, a quem você vai fechar os ouvidos. Quantas vezes, pastor, eu estava ouvindo fulano outro, você ouve esse tal? Você acha que ali tem coisas saudáveis? Não, o senhor sabe, né? É uma mistura. É misturado muito, mas eu tiro a parte boa. Entendi. Você se envenena e tira a parte boa ao mesmo tempo. Irmão, não faça isso. Eu não estou falando aqui de diferenças pequenas, secundárias, de crenças cristãs e tal. Não. Estou falando de doutrina, de comportamento, de vida, de atitude, coisa muito mais séria, que o crente, ingenuamente, se expõe. E ao se expor, se contamina. De maneira que ele nem percebe direito. Quando vê a doutrina correta da palavra de Deus, encontra resistência para entrar lá. E o Espírito Santo vai se afastando um pouco daquele crente, em termos de atuação, porque o crente não está respeitando o templo, que é o Espírito Santo, está se expondo a coisa que ele sabe que não é bom, mas tem coisas boas também, então ele sacrifica uma coisa pela outra. Está errado. Então, Balaão tem essa lição fantástica. Seja perito em identificar alguns Balaões e saia de perto deles.
mesmo que digam coisas fantásticas que lhe levem às lágrimas. Não importa. Ouça a doutrina e o comportamento. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando nessas coisas que às vezes são muito difíceis, complicadas, complexas. Mas quem quer te seguir, Senhor, vai seguir e vai encontrar o caminho, sem a menor dúvida. E que nós não corramos o perigo de estar brincando com veneno, com o que é ruim, com o que te desagrada, só porque tem coisas boas paralelamente ou conjuntamente. Não são assim os teus princípios. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Nos ensinou, nos preveniu, nos alertou o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.